Your company relies on you to move your product's design through engineering and into manufacturing. You need a comprehensive set of engineering tools that will automate your everyday workflows, allowing you to focus on problem solving and adding value for your company. The Autodesk Product Design and Manufacturing Collection is a complete set of design, engineering and manufacturing tools with integrated data management. Create your design as a 3D digital model inside Autodesk Inventor and benefit in your downstream processes. Create configurable designs to efficiently respond to customer requests. Integrated simulation tools allow you to analyze and improve your product's performance earlier in the design process. Analyze tolerances and balance assembly fit versus machining cost. CAM toolpaths can be added in the same environment, using the same data, updating automatically when the model is revised. Create PCBs in Fusion 360 and take advantage of Fusion's cloud connection for rendering, generative design, advanced simulation, and additive and subtractive CAM. Visualize and optimize your entire production line or work cell for maximum performance. And document your design with manufacturing drawings using the industry standard DWG format. Build on your experience with the tools you're familiar with and take your ideas to the next generation platform in the cloud. Decrease your time to market, reduce errors from manual processes, and increase the return from your investment in your Inventor model with the Autodesk Product Design and Manufacturing Collection. Olá, bom dia pessoal. Eu sou o Wanderson Zangerolamo, sou especialista técnico Autodesk aqui na Mapdata. A minha especialidade principal são em ferramentas de manufatura e também simulações estruturais. E hoje vou trazer para vocês nesse webinar a respeito sobre a entrega de valor no desenvolvimento de máquinas para projetos Fabris. Então, como agenda desse webinar, nós veremos uma visão geral da Product Design e Manufacturing Collection. Nós veremos as principais funcionalidades para desenvolvimento de máquinas e equipamentos dentro do Inventor. Automação de projetos e configuração de produtos com iLogic, que são algumas ferramentas avançadas para parametrização e configurações de produtos. Análise por elementos finitos com Autodesk Inventor Nastran, então algumas possibilidades a respeito de cálculo estrutural, a respeito de simulações avançadas, temos tudo dentro aqui da Product Design. E também, para finalizar esse processo, projetos de fábricas e layouts industriais com Autodesk Factory Design Utilities. Tá? Então, a respeito da Product Design e Manufacturing Collection, essa é a coleção de manufatura da Autodesk. Então, dentro dessa coleção de produtos voltados especificamente para a manufatura, nós temos todos esses softwares que cada um deles possui uma finalidade, possuem funcionalidades específicas para desenvolvimento de projetos. Então, hoje nós vamos visualizar cada uma das funcionalidades, as principais delas, só para não ficar muito extenso, voltado especificamente para esse tipo de projeto. Tá? Então, alguma das ferramentas que eu gosto de destacar bastante dentro do próprio Inventor é o NCAD, tá? Basicamente é uma tecnologia da Autodesk, onde através dessa tecnologia é possível realizar aberturas, tá? Então esse é o comando Open do Inventor, onde é possível realizar a abertura nativa, tá? De diversos outros arquivos, tá? De outros softwares CAD. Tá? Então, através dessa tecnologia é possível abrir de forma direta, tá? Via Open, tá? Seja um componente único, uma peça, uma montagem. E também, dentro desse processo, é possível realizar a transferência de forma automática dentro de uma montagem. Tá? Então, esse é um processo, tá, que
muitas das empresas, tá, existe a necessidade de fazer integração com outros sistemas CAD, tá? Então, vejam que ele vai trazer esse arquivo do CATIA, tá? Então, através desse arquivo do CATIA, tá, vejam que ele está dentro de uma montagem dentro do Inventor, então não foi necessário fazer a abertura, tá, anteriormente do arquivo e fazer a conversão aqui para um arquivo do Inventor, tá? Então, nesse segundo caso, ele vai trazer essa geometria como um modelo de referência. É uma geometria nativa do SolidWorks, então ela foi posicionada e através do posicionamento dos parafusos foi realizada a furação na chapa e também o posicionamento do parafuso. Tá? Então, nesse caso, o fornecedor desse filtro ele necessitou realizar uma alteração nessa geometria. Tá? Então, ele alterou essa distância entre centros agora para 80 milímetros. E uma vez que ele salvou dentro aqui do SolidWorks, simplesmente é possível realizar essa atualização dentro do Inventor. Tá? Então, é dessa forma também que é possível de ser trabalhado com as geometrias, tá, dentro aqui da montagem. E nesse caso, tá, como foi trazida essa geometria do CATIA, é possível simplesmente, tá, selecionar algumas faces, tá, e fazer as alterações dentro do próprio Inventor também. Tá? Então existe também essa possibilidade. Tá? Então é dessa forma que é possível, tá, trabalhar com projetos, tá, envolvendo geometrias, tá, de outros sistemas CAD e trabalhando de uma forma integrada, tá, dentro aqui do próprio Inventor. Eu gosto de destacar bastante a respeito do Design Accelerator, que é uma ferramenta muito útil para quem trabalha com máquinas e equipamentos. Então, através do Design Accelerator, elementos de máquinas, né, elementos tipicamente utilizados aí em máquinas, tá, é possível de serem criados através dessa ferramenta. Então, através, né, desse exemplo, tá, nós conseguimos fazer a aplicação de diversos itens, tá, de forma automática aqui dentro do Inventor. Então é possível realizar o cálculo desse componente, tá, previamente, uma vez que calculou, uma vez que esse item passou pelos critérios aí em relação ao projeto, é possível aplicar aqui de forma automática dentro da montagem. Tá? E também nós temos aqui um outro exemplo, tá? Então, além aí de molas, tá? Nesse exemplo aqui, correias, mas também é possível fazer aplicações de eixos, parafusos, rolamentos, tá? Tudo de forma bem integrada aqui dentro do próprio Inventor. O Content Center, tá? Então, muitas máquinas e equipamentos requerem aí componentes padrões, componentes típicos aí, tá, de aplicações dentro de uma montagem. Então, o próprio Inventor ele já conta com essa biblioteca do Content Center. Tá? E no final, tá, basicamente, uma vez que são inseridos esses itens aqui através do Content Center, nós conseguimos fazer a gestão desses itens através da Bill of Materials, tá? Classificar se o item ele vai ser comprado, se ele vai ser fabricado internamente. Inclusive, a empresa pode classificar alguns itens que tipicamente são utilizados nas montagens e trazer para dentro dessa biblioteca do Content Center do Inventor. Tá? Então, existe, tá, essas possibilidades. Então, uma vez, tá, que foram executadas aí todos os componentes, foram utilizados aí alguns recursos, tá, de seja modelamento, seja Design Accelerator, seja Content Center ou outras formas aqui de modelamento dentro do Inventor, é possível trabalhar com a criação das montagens, tá? Então, o Inventor ele tem uma capacidade muito interessante, tá? Ele lida muito bem aí com grandes montagens. Então, nós temos alguns exemplos aí de alguns clientes nossos trabalhando com montagens da ordem de 300 mil componentes, tá? Então, isso é possível trabalhar dentro do Inventor. Então, não é problema, tá,
trabalhar com grandes montagens aqui dentro do Inventor. Tá? Então, uma vez que as montagens, né, elas são criadas, é possível, tá, trabalhar no conceito de um Design Automation através das ferramentas do iLogic. Tá? Então, uma vez que você cria a sua montagem e sua máquina, seu equipamento, ele possa fazer alguma configuração através de alterações dimensionais ou algumas alterações em relação a itens, tá, tipicamente utilizados aí dentro da sua montagem, é possível trabalhar numa configuração através desse processo do Design Automation. Tá? Então aqui nós temos um exemplo desse Design Automation. Tá? É um exemplo dessa esteira. Então foi criado através aqui do iLogic, tá? Algumas regras, tá? Inicialmente aqui para desenvolvimento desse equipamento. Então, conforme é inserido algumas dimensões como comprimento, largura, altura, tá? Ele assume aqui de forma automática, tá? Inclusive a inclusão aqui de suportes, inclusão do chute. Tá? Então, para essa, né, digamos, para essa mágica acontecer dentro desse configurador aqui de produtos, tá? É necessário fazer, tá, essa configuração, tá, em uma etapa anterior, onde eu posso utilizar os parâmetros de modelamento. Tá? Então, crio regras para esses parâmetros de modelamento. Tá? E depois, uma vez criadas essas regras, eu crio os formulários, onde eu vou ter aqui algumas aplicações, tá? Alguns parâmetros-chave para realizar essas alterações. Tá? Então é dessa forma que acontece, tanto dentro do ambiente 3D, tá? Dentro da montagem, quanto no 2D, que estamos visualizando nesse momento. E essa também é uma ferramenta que é possível ser criada pela engenharia de produto e ser aplicado pela engenharia de aplicações, onde eu vou fazer uma interface direta com o cliente, tá? Onde seria uma etapa onde você vai definir o seu projeto focado justamente em um ambiente fabril, em um layout, tá? Em uma aplicação específica. Tá? Então, a própria engenharia de produto, nesse exemplo, ela já definiu que o comprimento máximo é de 12 metros. Tá? Então, a engenharia de aplicações tentou aplicar 15 metros e não foi possível. Tá? Então, isso é tipicamente, né, utilizado aí por nossos clientes dessa forma. E nós vimos até agora, tá, a aplicação do iLogic dentro da montagem, né, de uma forma na montagem completa, tá? Mas também é possível aplicar o iLogic em submontagens. Tá? Então, inicialmente, esse comprimento, tá, ele era de 800 milímetros, mas por questão de customizações, configurações aqui dessa esteira, tá, a engenharia optou por fazer esse trabalho aqui com a submontagem. Tá? Também é possível. E aqui também uma outra possibilidade, tá, de um exemplo aqui do preenchimento da legenda. Então, conforme vai escolhendo aqui os parâmetros, tá, é preenchido aqui de forma automática essa legenda. Tá? Então, existem diversas possibilidades aqui dentro do iLogic para fazer a definição aqui de algumas automações, tá? de alguns processos que são repetitivos. Tá? Eu consigo automatizar através da ferramenta do iLogic. Tá? Então, no final, né, de todo esse processo que foi definida a montagem, foi criada essa montagem, tá? É possível fazer a geração aqui dos desenhos técnicos. Então, um item muito importante dentro do Inventor é que o formato 2D, o formato dos desenhos técnicos são no formato DWG. Tá? Então, é DWG nativo. Então, eu posso criar esse desenho dentro do Inventor a qualquer momento. Abrir dentro do AutoCAD e compartilhar esse desenho, tá, em formato AutoCAD, tá, para o meu cliente, para o meu fornecedor, tá, trabalhar aí em conjunto com o meu projeto. Tá? Também é possível trabalhar com alguns itens relacionados aqui a anotações 3D.
Tá? Então é possível realizar definições aqui de anotações e dimensionais já no 3D, tá? Dentro aqui do próprio Inventor. Então isso é uma grande vantagem, onde muitos de nossos clientes, tá, já têm trabalhado, já têm optado em aplicar monitores, tá, e aplicar tablets dentro aí de fábricas. Tá? Então é possível realizar essas visualizações, tá? E essas iterações aí de forma bem mais prática. Tá? E a vantagem, né, de todo esse processo, tá, de trabalhar aqui com as 3D Annotations é que quem trabalha com o gerenciador de documentos, tá, o Vault, a pessoa que vai fazer a visualização dos arquivos através do Vault, ela consegue já fazer essa visualização aqui, tá, de uma forma bem mais interessante, bem mais simples, pensando justamente já no processo fabril. Tá? Então, isso também é um item, né, muito interessante que muitos aí dos nossos clientes têm partido para esse formato e utilizado esse formato aqui em relação aí à documentação, em relação aos desenhos. Tá? Então essas, né, são as principais funcionalidades, tá, que eu gostaria de trazer para vocês aqui relacionado ao Inventor, relacionado a esse processo de criação aí dos conjuntos, tá, de máquinas e equipamentos. Tá? Aqui nós temos algumas ferramentas que trabalham de forma integrada com o Inventor, tá? Justamente para trazer algumas funcionalidades adicionais ao Inventor. Tá? Então nós temos Inventor Nastran, Inventor CAM, Inventor Nesting, Inventor Tolerance Analysis e a Factory Design Utilities. Tá? Então, essas ferramentas, tá, elas vêm justamente a agregar funcionalidades aqui ao próprio Inventor. Tá? Então, quando falamos aqui em análise estrutural, em cálculo estrutural a respeito, tá, de máquinas, equipamentos, subconjuntos ou até peças, tá, é possível realizar todas, né, essas análises aqui por elementos finitos através do Autodesk Inventor Nastran. Tá? Então, o Inventor Nastran, tá, basicamente, ele é uma interface gráfica, tá, desse software de elementos finitos, que é o próprio Inventor, tá, com todo o potencial a respeito aqui do solver Nastran, ou Nastran, como também é conhecido. Tá? Então, Nastran é uma sigla de NASA Structural Analysis, onde esse solver de elementos finitos ele nasceu na NASA, tá, em um projeto, tá, destinado aí a um software, né, um solver de cálculo estrutural, e hoje, tá, essa tecnologia ela está dentro aqui do Autodesk Inventor, tá, através aí da Product Design e Manufacturing Collection. Então ele é um software que faz parte aí da Product Design e Manufacturing Collection, e é através dessa forma que as empresas, né, nossos clientes têm acesso aqui ao Inventor Nastran. Então, dentro do Inventor Nastran é possível realizar análise linear estática, tá? Análise de flambagem, análise modal, fadiga, tá? Materiais compósitos. Nós temos também algumas análises dinâmicas, tá? Como a resposta transiente, resposta randômica, resposta em frequência, análises, tá, não lineares, né, envolvendo principalmente questões aí de contatos avançados, não linearidade, tá, de material, e não linearidades relativos aí a grandes deslocamentos ou carregamentos que necessitam serem aplicados aí em incrementos, né, de forma incremental. Então, nós temos, tá, diversas possibilidades aqui de análise dentro do Inventor Nastran. Então, todo esse potencial em relação a essas análises que são possíveis de realizarem aqui com o solver Nastran, tá, existe, tá, justamente essa simplicidade através da interface gráfica do Inventor. Tá? Então, aqui nós temos um pequeno exemplo sobre uma análise, tá, definida aqui através do Inventor Nastran.
tá? Então nós temos aqui um exemplo da seleção do material, tá? Então é só uma ilustração, mas caso esse material já havia sido definido, tá? Para o componente, ele já capta essa informação aqui de forma automática. Nesse próximo passo, ele está sendo definido aqui a malha de elementos finitos, com elementos tetraédricos, nesse caso, uma malha sólida. Aplicação do engastamento, tá? Restrição aqui nessa base. E aplicação de um esforço, tá? No furo, correspondente a 1.250 libras. Então, nesse momento, o solver Nastran ele entra em ação, ele vai buscar os resultados, tá? E os resultados eles são plotados aqui na nossa tela de resultados. Então, nesse caso, 161.400 PSI praticamente, tá? Não atendeu os critérios do projeto, de uma forma simples. Eu volto para o ambiente de modelamento e faço, tá? A aplicação aí desse reforço e recalculo. Tá? Então, no resultado dessa opção com esse reforço, o nível das tensões reduziu aí mais da metade. Tá? Então, é dessa forma, tá, que é possível trabalhar com projetos de melhoria, projetos envolvendo desenvolvimentos de produtos para fazer um produto melhor, para desenvolver um produto onde eu tenha certeza que eu não vou ter problema, tá, lá na fábrica, né, onde o meu equipamento vai ser, tá, definido aí para o cliente. Tá? Então, além, né, de uma análise simples, como foi mostrado, né, foi ilustrado aí nesse caso, nós temos também a possibilidade de trabalhar com algumas análises, né, envolvendo maior complexidade, como análise não linear explícita, envolvendo plasticidade do material, envolvendo contato, tá? Né, envolvendo diversos itens, né? Diversas complexidades aqui dentro de uma mesma análise. Tá? Uma flambagem, tá? Envolvendo aí questões de não linearidades, tá? Do material. Então, conforme eu aplico um carregamento de compressão, tá? Nesse container, tá? É estudado, tá? Qual que seria a carga crítica de flambagem, qual é a carga de compressão necessária para ocorrer a flambagem, tá? Que tecnicamente flambagem, tá? É a perda da estabilidade, tá, lateral desse container em função aí da carga de... E além dessas a partir de um mesmo blank, a partir de uma mesma chapa. Tá? Então, uma vez que ele já fez essa identificação, para esse caso, para esse projeto, são 6 espessuras, né, 6 materiais diferentes, que é o total de nestes que foram criados aqui. Tá? O próximo passo é definir qual que é o tamanho de material disponível que eu tenho para executar esse corte. E eu vou fazer a configuração, tá, de como que esse material ele pode se comportar, tá, dentro aqui, tá, o processo aqui de resfriamento da chapa. Tá? Então, a vantagem desse processo é que qualquer alteração que eu faça aqui no meu ambiente de montagem, tá, em cada uma dessas chapas, eu passo a ter essa atualização de forma automática, tá, dentro aqui desse arranjo, tá, dentro desse nest. Tá? E uma vez que eu faço esse processo dentro aqui do Inventor Nesting, eu posso, tá, exportar um arquivo DXF. Tá? Então, através desse arquivo DXF, eu posso compartilhar com um fornecedor onde vai executar esse processo, tá, do corte aí da chapa metálica. Tá? E também, caso a empresa tenha já uma máquina laser, ou uma máquina jato d'água, ou uma máquina plasma, tá? Que é o exemplo nesse caso aqui, tá? Que ele está buscando já um pós-processador específico para esse corte, tá? É possível gerar o arquivo NC, onde eu posso alimentar e levar diretamente esse arquivo NC lá para a máquina. Tá? Então, nós temos aí alguns casos de alguns clientes que já possuem máquinas e de repente já possuem uma solução específica de nesting para a fábrica, tá? Mas o Inventor Nesting ele acaba sendo muito útil também dentro da engenharia. Tá? Então, dentro da engenharia é necessário
trabalhar com orçamentos, tá? Trabalhar com melhor aproveitamento, tá? do material que vai ser fabricado um determinado equipamento. Tá? Então, enquanto o item, né? Enquanto o item ele não vai para a fábrica, ele não passa, digamos, da engenharia para o PCP para ser fabricado, tá? Tudo isso ainda é engenharia. Então, caso, né, a empresa de vocês já possuam um nesting para a fábrica, tá? Mas o Inventor Nesting ele acaba sendo muito útil, principalmente para esses casos de orçamento, tá? Dentro da própria engenharia, tá? E estudos da própria engenharia, tá? Buscando aí o menor consumo, tá? De material, tá? E buscando um orçamento cada vez mais assertivo. Temos também o InventorCAM, tá? Então o InventorCAM, o objetivo, né, dele é principalmente trabalhar com processos de torneamento, fresamento, tá? Ele tem a possibilidade de trabalhar com fresamento até 5 eixos, tá? Então seria a opção aí 3+2, tá? Então 3 eixos simultâneos mais 2 posicionáveis, medições por apalpador, gravações, simulação do material em bruto, verificação de colisão de ferramentas, configurações de setups, cálculo do tempo de usinagem e folhas de processo, listas, né, de ferramentas necessárias aí para uma operação, tá, para uma usinagem. Editor NC, tá? Então através do editor NC é possível fazer a visualização, tá? E também a simulação desse processo CAM, tá? Desse processo de usinagem, tá? Possui também um transmissor NC, onde é possível levar de forma direta esse arquivo NC diretamente para a máquina. E a principal vantagem é que esse processo, tá, do CAM, ele é totalmente associado com a geometria, tá? Ele possui toda essa associatividade, né, com o modelo. Então, uma vez que você traz uma geometria aqui para dentro do Inventor, tá? Inclusive pode até ser de outros sistemas CAD, ele passa a ser uma geometria do Inventor, tá? E eu consigo trabalhar de forma direta aqui com o Inventor CAM, tá? Justamente para fazer esse processo de usinagem. Tá? Então, aqui nós temos a ilustração a respeito das alturas de segurança, tá? Todo o setup aqui relacionado a esse processo de usinagem. Tá? Então, nós temos aí uma ferramenta, né, bem completa que acaba atendendo aí muitas empresas, tá? E muitos clientes nossos têm utilizado a Inventor CAM para diversas operações, tá? Para diversos itens aí relacionados à usinagem. Pensando em relação aqui à análise de tolerância, tá? Existe também o Inventor Tolerance Analysis, tá? Então, através do Inventor, todas as somatórias, tá? Relacionados a rolamento, eixos, tá? E itens internos aqui que eu tenho dentro dessa montagem, tá? Então, no final desse estudo, é possível gerar esse relatório, tá? E evitar justamente surpresas no momento, tá? Que vai ser realizado a montagem, né, de uma máquina, de um equipamento, e evitar problemas, tá? Com geração aí de não conformidades por conta da qualidade, tá? Justamente porque os itens foram fabricados segundo uma determinada tolerância, mas no processo de montagem as tolerâncias não eram suficientes, tá? E não foi feito previamente aí esse estudo. Tá? Então tudo isso a gente consegue resolver com Inventor Tolerance Analysis. Tá? E aqui no final, né, desse processo, tá? Justamente é o foco desse nosso webinar de hoje, que é justamente o projeto, tá, de ambientes Fabris. Então, depois que você fabricou, depois que você criou, tá, todos esses, né, todo o seu produto dentro aqui do Inventor e outras aplicações aí que estão conectadas ao Inventor, tá, digamos aí nessa primeira linha aqui de aplicações, tá, nós temos justamente aqui a Factory Design.
Tá? Então, com a Factory Design, tá? Basicamente, ele acaba sendo aqui um trabalho, né, em conjunto com o Inventor, o AutoCAD e o Navisworks. Tá? Então, quando instalamos a Factory Design Utilities, tá, dentro aí da nossa máquina, tá, basicamente ele acaba, tá, criando aqui um plugin dentro do Inventor, do AutoCAD e do Navisworks. Tá? E em conjunto com essa instalação, tá, que é o item principal aqui da Factory Design, é justamente a biblioteca de assets. Tá? Então, a biblioteca dos itens, onde eu vou utilizar esses itens padrões para fazer o meu projeto Fabril. Então, quando falamos em projeto Fabril, tá, é muito típico termos aí como uma forma, tá, de proporcionar uma entrega para um cliente, um estudo de layout, tá? Plantas, né? Planta baixa aí de um galpão, planta baixa de uma fábrica, onde eu simplesmente informo, tá, onde cada uma das máquinas vão ser posicionadas. Tá? Com alguns recursos gráficos, tá, dá para fazer algo um pouco melhorado, tá, nesse estudo aqui de layout, mas o mais interessante mesmo seria fazer esse processo já tudo em 3D, tá? Tirar algumas imagens, tá, aqui em 3D e mostrar isso daqui para o meu cliente. Tá? Mas o que acaba sendo, né, de certa forma, mais interessante ainda é justamente realizar esses passeios de forma virtual. Tá? Então, esse passeio virtual é criado dentro aqui do Navisworks. Então, dentro do Navisworks, nós temos essa possibilidade de trazer todas essas informações de forma integrada. Então, podem observar que nós temos máquinas, equipamentos, temos também todas as informações relacionadas aí a edificações, itens estruturais, itens, tá, necessários aí, digamos, para toda a parte de infraestrutura, tá, dessa fábrica, que seriam tubulações, tá, tubulações de ar-condicionado, ventilação, toda a parte de infraestrutura necessária aqui para essa fábrica, tá, para esses equipamentos aqui serem conectados, tá, e para essa fábrica entrar em funcionamento. Tá? Então, para conseguirmos fazer todo esse projeto, tá, proporcionar essa entrega, tá? E a grande vantagem não é somente a entrega, somente como que eu vou apresentar, né, o projeto para o cliente, mas também existem diversas vantagens dentro da engenharia. Tá? A gente vai ver aqui alguns passos, tá, onde a gente consegue fazer alguns estudos de uma forma bem mais estruturada, né, utilizando aqui a Factory Design. Então, como eu havia comentado anteriormente, né, com vocês, o principal item aqui da Factory Design é a biblioteca dos assets. Então, quando instalamos a Factory Design, tá, milhares de itens, tá, tipicamente utilizados aqui em projetos de fábricas já estão disponíveis dentro aqui da biblioteca da Factory Design, mas cada uma das empresas, tá, cada um aí de vocês possuem máquinas, tá, e equipamentos específicos que vocês fabricam. Tá? Então, a partir aqui de uma montagem, tá, detalhada, tá, onde você faz aí a fabricação, tá, de todos os itens para compor uma máquina, um equipamento, é possível fazer um processo aqui de uma simplificação, tá, dessa máquina, desse equipamento, e fazer essa publicação, tá, na biblioteca de assets aí da própria Factory Design. Feito isso, tá, essa biblioteca, tá, ela está pronta para ser utilizado, para ser trabalhado aqui dentro, tá, para fazer a geração aqui de um layout. Tá? Então, dentro de uma máquina, de um equipamento, tá, de itens que você vai aplicar em um projeto de uma fábrica, tá, existe a possibilidade, tá, de fazer, tá, para um mesmo item algumas variantes. Tá? Então, posso ter, nesse exemplo, tá, bem simplificado,
de uma porta aqui de passagem, eu posso ter diversas variantes. Tá? Posicionamento de dobradiça, posicionamento da articulação, tá? Que seria aí a dobradiça, posicionamento, tá? De que lado que a porta vai abrir. Tá? Então, tudo isso, tá? É possível fazer algumas classificações quando eu levo, tá? Esses itens aí para dentro da biblioteca, e eu posso utilizar justamente o iLogic. Tá? Então, o iLogic ele vai trazer, tá, justamente esse potencial, tá, e vai nos trazer essa flexibilidade necessária para a gente poder trazer essas inteligências para dentro aqui do nosso projeto, tá, da nossa fábrica. Então, uma vez, tá, que eu faço essas definições, eu também posso ter algumas definições, tá, do nível de exibição que eu quero levar lá para dentro do meu projeto. Tá? Então, para cada subitem, para cada equipamento, para cada máquina, eu defino como que vai ser o nível de exibição. Se eu quero mostrar esses itens, tá, de uma forma, né, digamos aí, com menos detalhes, né, mais grosseira, ou trazer alguns refinamentos, tá, em uma visualização, tá, com um nível médio aí de detalhes ou com todos os níveis de detalhes. Tá? Então, existe, tá, todas essas possibilidades justamente em função do tamanho, tá, do seu projeto, do tamanho do layout, tá, da planta que você, né, desse projeto fabril que você vai trabalhar. Tá? Então, dentro dessa, tá, uma vez que máquinas e equipamentos são trazidos aqui para dentro da Factory Design, tá? Então, nesse caso, nós temos a interface aqui do próprio AutoCAD, onde para cada máquina, para cada item que foi disponibilizado, tá, aqui dentro dessa biblioteca, pode ver que nós temos uma facilidade muito grande da aplicação desses itens, e também o preview, tá? Então também aqui a possibilidade de fazer essa visualização, tá, de cada um desses itens, tá? Então, para fazer o projeto, tá, para fazer a definição desse layout, tá, é muito mais fácil, muito mais prático trabalharmos aqui em formato 2D, tá? Trabalharmos em AutoCAD, tá? Então esse fluxo de trabalho ele tá, de forma associativa, tá, tanto com o AutoCAD, tá, tanto com o Inventor. Então esse fluxo de trabalho, tá, ele acontece da seguinte forma. Tá? Então nós temos nesse exemplo, ó, esse layout aqui inicial, tá, dessa célula aqui de produção. Então eu estou trazendo alguns equipamentos aqui dentro do próprio AutoCAD. Tá? Então é muito mais prático trabalharmos dentro do AutoCAD aqui em formato 2D. Tá? Então eu posso trazer a planta baixa, tá, de onde vai ser aplicado esses itens, tá, como referência lá do cliente. Tá? Então trago e defino todo esse layout dentro aqui do próprio AutoCAD. Feito isso, tá? Como essa biblioteca ela trabalha de forma associativa aqui com o Inventor, tá? Nós já temos esses itens tudo em 3D, tá? Dentro aqui do próprio Inventor, tá? De forma automática. E como esse processo, tá, ele acaba sendo aí de forma bidirecional, todos os itens que eu trago dentro aqui do Inventor, tá, ele vai atualizar de forma, tá, automática lá dentro do AutoCAD. Tá? Então, uma vez que eu trago esses itens aqui através do Inventor, tá, o próximo passo seria justamente realizarmos, tá, esse passeio aqui de forma virtual, tá, dentro do Navisworks. Então, justamente, né, esse processo é justamente, né, a principal das vantagens, tá? É aqui que conseguimos, tá, agregar muito valor aí a esses projetos fabris. Tá? Então, nesse caso, ó, nós já temos a possibilidade dessa visualização, tá? Que nós temos aqui alguns itens muito próximos,
tá? Onde o operador ele vai passar aqui por esse corredor, tá? Nós conseguimos, tá, trazer todas essas informações, né, para dentro aqui desse processo de visualização, mas o principal, tá, de tudo isso, né, de principal item aqui relacionado ao Navisworks é justamente, tá, a capacidade em relação de trazermos diversas disciplinas, tá, tudo dentro de um único ambiente. E quando fazemos isso, tá, então nesse caso aqui para esse processo, tá, foi levantado uma nuvem de pontos, tá, do que já existia dentro dessa fábrica e desse cliente. Então, nesse caso, é um processo aqui de uma expansão, tá, dessa fábrica. Então, foi realizado esse escaneamento através de nuvem de pontos, foi trazido aqui para dentro do Navisworks, tá, e aqui dentro do Navisworks, tá, é possível realizar essa verificação em relação, tá, às interferências, tá, a possíveis colisões, tá, que podem acontecer entre máquinas, tá, e outros itens já existentes dentro, tá, da fábrica aí do cliente. Tá? Então, é possível fazer essas verificações. Então, nesse caso, foi feito a alteração, tá, da altura desse equipamento, tá, que era o único problema que tinha aqui nesse caso, e esse processo, tá, ele seguiu e finalizou aqui dentro, tá, do próprio Inventor. Tá? Então, esse, né, é o principal, tá, processo, tá, utilizando aqui o Navisworks, tá, e o Inventor e o AutoCAD, tá, justamente para a gente trabalhar de forma integrada, tá, dentro aqui desse processo. Então, o objetivo, tá, principal aqui dessa integração aí com o Navisworks é justamente trazermos todos os itens, tá, dentro aqui de um único ambiente. Tá? Então, nós conseguimos trazer informações relativas aqui à edificação, tá? Informações relativas a toda a infraestrutura, tá, necessária aqui para o funcionamento dessa fábrica e também planejamento aqui da produção. Tá? Então, basicamente, o nosso layout, tá? Basicamente todos esses itens aqui dentro de um único ambiente. Tá? Então, essa possibilidade, tá, justamente nós fazemos, tá, através dessa construção, tá, de forma integrada, tá, onde nós trazemos, tá, todos esses itens aqui de forma, tá, integrada aqui dentro de um único ambiente. E para fazer, tá, justamente essa integração, tá, nós temos a possibilidade de fazer essas integrações através de modelos, através de referências, tá? Todo projeto aí, né, de fábrica, tá? De itens aí relacionados, tá, a projetos Fabris, tá? Seja um projeto de expansão onde é possível fazer nesse levantamento através de nuvens de pontos, tá? Que eu vou trazer depois aí para vocês, tá? Um exemplo. Tá? É possível trabalhar de forma integrada, tá? Através aqui de algumas tecnologias, tá? Que temos para fazer essa troca de informações com o Revit, tá? Que também é um produto da Autodesk. Tá? Nesse caso, ele não faz parte aqui dessa coleção de produtos da Autodesk, por ser uma aplicação específica voltada, tá, justamente para funcionalidades aí da engenharia civil, arquitetura, tá, e é um software que trabalha já na metodologia BIM. Então, se você está trabalhando com um projeto de fábrica onde você precisa integrar, fazer essa troca de informações, tá, com seu cliente ou uma outra empresa de engenharia onde você tem todas essas informações, é possível fazer, tá, esse projeto aqui de forma totalmente integrada, tá, dentro aí do próprio Navisworks. Tá? Então é possível fazer, tá, a verificação, tá, de todos esses itens, tá, e justamente, né, com o foco de fazermos, tá, essa verificação de colisão com
itens, tá? Além aí dos itens que são da própria, né, do próprio layout aí de máquinas e equipamentos, tá? Então, uma vez que fazemos, tá, essa integração aí de todos os itens aqui da fábrica, tá, nós conseguimos ter essas respostas, tá? Conseguimos fazer todas essas verificações. Então, tá, isso são as principais, né, possibilidades aqui em relação ao Navisworks, né, trabalhando aí em conjunto dentro da Factory Design. Tá? Eu havia comentado também a respeito de levantamento de nuvens de pontos. Tá? Então, para executar o levantamento aqui de nuvens de pontos, tá, é possível, através de um scanner 3D, tá, fazer o levantamento dessa nuvem de pontos, trazer essas informações, tá, digamos, esse dado bruto, tá, de todo esse escaneamento 3D dessa nuvem de pontos para dentro do recap. Tá? Então, o recap ele vai, tá, conseguir abrir essas informações, tá? Vai ser possível fazer algumas medições, tá, desses itens, e uma vez que nós temos, tá, essa nuvem de pontos, é possível trazer essa nuvem de pontos aqui, tanto para dentro do Inventor, para eu trabalhar como uma referência, tá, dessa fábrica aqui para as máquinas e equipamentos que eu vou trazer para o meu projeto, tá? E no final eu posso levar, tá, todas essas informações aqui para o Navisworks. Então esse é o processo, tá, de integração aqui de informações dentro do Navisworks. Tá? Então eu vou trazendo, tá, diversas disciplinas, tá, dentro aqui de um único ambiente, tá, com o objetivo principal, tá, de justamente fazer esse processo da verificação da colisão. Tá? Então, nesse caso, eu tenho uma interferência desse item, tá, que eu vou trazer, tá, que está colidindo aqui com a coluna existente lá nessa edificação, nesse prédio. Tá? Então, essas, né, são as principais, né, vantagens, tá, de trabalhar nesse processo, tá, envolvendo aqui tanto o recap para fazer esse levantamento aí de nuvens e pontos, quanto o Navisworks. Tá? Então, apesar das vantagens, tá, quando eu comentei a respeito dessa entrega, tá, a respeito da grande vantagem de eu ter uma entrega lá para o meu cliente, tá, proporcionar esse passeio aqui de forma virtual, tá? Então, além dessa possibilidade, tá, do seu cliente, tá, fazer essa visualização, tá, de como que vai ser o projeto aí da fábrica, existem essas grandes vantagens, tá, por trás, tá, de todo esse processo. Tá, eliminar possíveis erros, né, possíveis interferências no momento da montagem. Tá? Feito, né, tudo isso dentro aqui da Factory Design, tá, também é possível, tá, com o 3D Studio Max gerar algumas renderizações, tá, de imagens ou animações, tá, com um altíssimo nível aí em relação ao realismo desse projeto. Tá? Então, nós temos aqui o 3D Studio Max. Tá? Então, nesse caso, tá, foi realizado aqui uma renderização, tá, com um altíssimo nível aqui de realismo, onde cada um dos itens, tá, eles possuem cores, texturas, iluminações, tá, do ambiente. Então, é possível realizar essas imagens aqui com esse nível de realismo e chegar, tá, também aqui nesse nível em relação às animações. Tá? Então, essa é uma animação de um equipamento, tá, de uma máquina, aí, de um processo de embalagem, tá, onde foram criados aí através dos recursos aqui do 3D Studio Max. Tá? Então, essas, né, são as principais, tá, informações que eu gostaria de trazer hoje aqui para vocês, né, dentro aí desse processo, tá, de como fazer
essa entrega, tá, de projetos aí relacionados a projetos de máquinas, equipamentos com foco, tá, justamente aí em projetos Fabris. Tá? E eu gostaria, né, de saber se porventura algum de vocês tem alguma dúvida, tá? Tem alguma questão aí relacionada, tá, ao que foi apresentado hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, tá, fiquem à vontade para nos enviar aí através do chat, tá, e eu vou estar aqui para responder vocês. Eu tenho, né, já recebemos aqui algumas perguntas, tá, a respeito aqui do Kleber, tá? Se é possível importar um modelo pronto para dentro aí do Design Automation, tá? É possível sim, tá? Você fazer importações aí, né, de outras geometrias, tá? Mas para fazer esse processo dentro do Design Automation, tá? Se for, por exemplo, uma montagem, tá? Onde você vai ter a opção de adicionar um item dentro de uma montagem ou remover, tá, essa visualização ou remover esse item, tá, é um pouco mais tranquilo. Mas para fazer alterações dimensionais, tá, de todos os itens aí relacionado ao Design Automation, ao iLogic, você vai precisar dos parâmetros, tá, em relação aos parâmetros que você define para você fazer a geração aí da sua geometria 3D. Tá? Então aí você vai precisar dos parâmetros de modelamento. Tá? Então em alguns casos, tá? Se você traz essa geometria pronta, você tem que fazer algumas redefinições. Mas é possível, tá? Tudo vai depender aí da sua necessidade em relação, tá, a essas configurações. Uma outra pergunta aqui a respeito, né, da pergunta do Tiago. Essa Factory Design ela já vem aí com algumas bibliotecas pré-carregadas, tá? Sim, ela já vem já com todas, né, com diversos itens aqui, tipicamente, né, diversos, né, na verdade são milhares aí de itens, tá? Tipicamente utilizados aí em projetos Fabris. Tá? Então ele já vem pré-carregado aí com esses itens, e o que você tem que carregar basicamente aí dentro da Factory Design são basicamente itens que são de fabricações aí da sua empresa, tá? Que são itens, né, típicos aí de seu domínio, né, onde você tem aí, tá, todo o seu processo aí de fabricação, todo o seu know-how. Então isso daí você passa por um processo, né, você pega essa montagem, passa por um processo de simplificação e traz, tá, para dentro da biblioteca da Factory Design, tá, que é a biblioteca de assets, tá, que nós chamamos aqui dentro da Factory Design. E com isso você está pronto para você utilizar esse item, tá, dentro lá do seu layout industrial. Mais uma pergunta aqui a respeito do Kleber, tá? Se para modelagem parametrizadas é somente feito com iLogic, tá? Na verdade, existem outras formas também de trabalhar com parametrizações aqui dentro do Inventor. Tá? Existem algumas parametrizações mais simples, tá? Dentro aí do próprio Inventor, tá? Através do Excel também, tá? É possível fazer aí algumas parametrizações, mas parametrizações com maiores critérios, tá? Com mais, né, maior, digamos, né, poder aí em relação a modelamento, em relação a todo o processo de configurações aí de produto, tá? Tipicamente, tá, a melhor forma é fazer via iLogic. Tá? Então, assim, tudo vai depender de caso a caso. Tá? Então, existe a possibilidade dentro do ambiente de modelamento, por exemplo, trabalhar com, né, o conceito do iPart, tá? Que, queira ou não, é um conceito aí de uma parametrização. E também dentro do ambiente de montagem com o iAssembly, tá? Que também acaba sendo aí algumas formas, tá, de fazer algumas parametrizações um pouco mais simplificadas. Mas assim, tudo que você não conseguir fazer via iPart ou iAssembly, você vai conseguir fazer com iLogic. Tá? Então existe, tá, essas possibilidades sim.
Ok, então, pessoal, tá? Então, nós não recebemos aqui mais nenhuma outra pergunta, tá? Mas fiquem à vontade, tá? Caso vocês tenham aí alguma dúvida futura, a entrar em contato, né, conosco aí. E se for o caso, tá? A gente pode fazer, tá, essa apresentação aí dedicado, tá, para sua empresa, dedicado aí para o seu negócio, tá? Justamente com o foco, né, de ajudar vocês em relação aí aos desenvolvimentos dos projetos. E será um grande prazer aí, tá? A gente fazer um bate-papo, conversar, entender aí a respeito das necessidades, do processo de cada uma das empresas aí de vocês, tá? E entender justamente como que conseguimos ajudar, tá, vocês aí nesse processo, para vocês trabalharem aí com projetos, né, de máquinas, equipamentos, justamente com esse foco aí em projetos Fabris. Ok, então, pessoal, muito obrigado aí por toda, né, a atenção de vocês, por toda a interação, pelas dúvidas, tá? E fiquem, né, à vontade aí para nos seguir, tá? E obter maiores informações aí, tá? A respeito aí de toda a nossa atuação em nossa rede social. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal.